Fundo imobiliário de lajes corporativas pagando um dividend yield de 20% ao ano. É isso mesmo, você não ouviu errado. Um fundo de lajes pagando 20% ao ano. Será que tem alguma coisa errada? Será que tem alguma pegadinha que a gente não está vendo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Core 11, um fundo de lajes, gestão Quineia, fundo recente, tem aí pouco mais de um ano, e o fundo tem atraído a atenção de vários investidores. Vamos destrinchar no vídeo de hoje, entender no detalhe por que o dividendo está alto, pontos de atenção que você precisa tomar cuidado, enfim, a gente vai analisar como de fato estudar um fundo imobiliário de lajes, uma análise super completa. Se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, deixa seu like, isso é muito importante para que a gente continue atingindo aí um número cada vez maior de investidores. Vamos para o vídeo? Core 11, já ouviu falar nele? Fundo bem recente, fez aí seu IPO no finalzinho de 2023, lá na casa dos R$ 100, e hoje o fundo é cotado a R$ 72,85. E aí já fica o primeiro aprendizado. Quando a gente vê um fundo fazendo um IPO, ou seja, um fundo sendo listado, o gestor quer captar, ele vende as ações na primeira emissão, né? Justamente vender as cotas, o gestor ele capta dinheiro, ele vende essas cotas a mercado e com o dinheiro captado ele compra os imóveis. E aí fica sempre aquela dúvida, né? Caramba, você, para entrar em algo novo, para você comprar um fundo novo, em tese, o retorno dele precisa ser maior do que o retorno de um fundo que já é listado, um fundo que já tem histórico. O efeito novidade faz com que você fique com o pé atrás. Será que o gestor vai ter sucesso na tese? Será que o fundo vai performar? Será que ele vai ser bem aceito? E quando fez esse IPO, os alunos do FIS na prática já me perguntavam muito sobre ele. E a resposta padrão é ela, olha, é um IPO. A gente tem outros fundos muito descontados. Por que eu deveria olhar para um fundo novo, com uma tese diferente? E acabou que meio que esse meu receio ele se concretizou. O fundo, quando a gente olha aí, nos últimos 12 meses, uma queda de quase 30%. A cota que foi vendida por R$ 100 lá no IPO, hoje você consegue comprar mercado ela ali na casa dos R$ 70. E eu tenho certeza que é esse indicador aqui, o dividend yield, que acaba chamando a atenção de muitos investidores. Essa aqui deveria ser a lição principal. Você não deve escolher um fundo imobiliário escolhendo pelo que paga o maior dividend yield. A escolha não pode ser dessa forma. Quando você compra a cota de um fundo imobiliário, você está comprando parte de imóveis. Do mesmo jeito que você olha a qualidade do imóvel, a localização, o estado de conservação desse imóvel, quando você vai comprar uma casa, um apartamento, por exemplo, com fundo imobiliário é muito parecido. Você precisa saber quais são os imóveis, qual é a localização, é um bairro legal, tem demanda, como é que está o preço dos aluguéis. É o que a gente chama de análise fundamentalista. Escolher simplesmente porque o fundo paga o maior dividendo não quer dizer muita coisa. Por que ele está pagando um dividendo muito maior do que os pares? Qual é a mágica que ele está fazendo? Ou será que você está correndo um risco tão alto aí que você nem sabe? Pode ser. Normalmente, retornos muito acima da média escondem algum tipo de risco que o investidor não identifica numa análise muito rasa. Quando a gente faz uma comparação, o Core, fundo objeto do nosso vídeo aqui, dividend yield de 20%. Quando a gente é o JCRE, por exemplo, que também é do setor de lajes corporativas, ele tem um dividendo de 11%. Ora, ele é muito menor. Ele é quase a metade do dividendo do Core. HGRE, fundo também de lajes, dividend yield de 10,63%. E o PVBI, fundo aí com imóveis na região da Avenida Faria Lima, Centro Financeiro de São Paulo, com dividend yield de 10%. Ora, você deve sempre se perguntar, por que
o Core 11 consegue pagar 20% de dividend yield? Lembrando que o dividend yield é um indicador que ele mostra o dividendo dividido pelo preço da cota. Então, como o preço da cota está no denominador, à medida que a cota vai caindo, o dividend yield ele vai ficando cada vez maior. Vamos fazer um exemplo? Vamos ver junto aqui? Vamos fazer um exercício aqui junto para a gente poder ver como é que o dividend yield varia de acordo com a oscilação da cota. Então, fazendo ainda sobre o Core, tá? Que é o objeto aqui do nosso vídeo, o Core ele paga 1,25, tá? Ele é o dividendo dele. Em 12 meses, isso dá R$15, certo? 1,25 vezes 12. Quando a gente calcula o dividend yield, o que é o dividend yield? Dividend yield é o dividendo, que no nosso caso aqui é R$15, dividido pela cota. Vamos imaginar a cota de R$100 lá no IPO. Vamos imaginar quem comprou e pagou R$100. Vai ter um dividend yield de 15%, que é um dividend yield muito alto, mas nem de longe parecido com o dividendo agora de 20%. Hoje, qual é o cenário que a gente tem hoje? O dividend yield ele continua sendo os mesmos R$15, só que numa cota de 72,85, o que leva a um dividend yield de 20,63. E aí, você pode se perguntar, caramba, se a cota continua caindo, e essa cota vai, por exemplo, para R$60, o que vai acontecer? O dividend yield ele sobe. À medida que a cota cai, o dividend yield naturalmente ele sobe. Agora que nós já vimos que o dividend yield dele é muito alto, já vimos que em uma análise comparativa com outros fundos imobiliários de lajes corporativas, o dividendo chega a ser o dobro. Vamos entender, vamos mergulhar agora no relatório gerencial e vamos ver quais imóveis o fundo tem, qual é a estratégia dele. Vamos tentar entender de onde é que está vindo esse dividendo maior do fundo. Estou utilizando aqui o último relatório gerencial. É um fundo aí que, apesar de novo, já tem um patrimônio de R$1 bilhão, na casa ali de R$1.020.000, sendo que o valor de mercado dele é de 720 mil. Ou seja, ele negocia com uma relação PVP, que a gente pode ver aqui no Status Invest, de 0,69. Então é um fundo aí que roda com um desconto de mais de 30% em relação ao seu valor patrimonial. Vacância física, 11%. Ante, 8,84%. Então aqui a gente já vê que no dado de janeiro essa vacância aumentou. E a vacância financeira, ela também aumentou 8%, antes era 7%. Distribuição mensal, R$ 1,25 por cota, isso aqui não mudou. Então, quando a gente olha aí, desde 2024, o dividendo é o mesmo, de R$ 1,25. O fundo tem 1,06% de taxa de administração e fez aí seu IPO 1 de dezembro de 2023. Então, o fundo aí tem pouco mais de um ano de vida. E aqui o gestor já começa atualizando o que aconteceu de mais importante aí no mês. Em janeiro de 2025, tivemos a desocupação de meio andar do edifício Morumbi Office Tower pela empresa Meu Financiamento Solar e de um andar do edifício Corporate Plaza pela empresa Convantec. Então, duas notícias negativas aí, né? Desocupação. Sempre que o fundo anuncia a saída de um inquilino, isso aumenta a vacância, diminui a receita que o fundo vai receber dos aluguéis. E o pior, além de não receber a receita desses aluguéis, o fundo ainda vai precisar arcar com despesas como condomínio e IPTU. O
fundo perde receita e ainda ganha despesa. É um resultado aí duplamente negativo, principalmente no setor de lajes. Quando você tem vacância em um galpão logístico, por exemplo, o custo de condomínio é muito pequeno num galpão. Já num prédio corporativo, já em um prédio de escritórios, o valor do condomínio ele pode ser considerável, porque o condomínio ele tem uma infraestrutura muito maior, ele demanda muito mais serviços. Então, naturalmente, o custo, a taxa condominial, ela é muito maior. Então, aqui, 2 pontos negativos aí para o Core. Com essas desocupações, a vacância física sobe para 11%, antes ela estava em 8,84%, e a vacância financeira ela também sobe, agora em 17%, antes era 16%. O valor dos rendimentos distribuídos pelo fundo referente ao mês de janeiro, com pagamento em fevereiro, será de R$ 1,25 por cota. Aqui o gestor comenta sobre a liquidez. Então é um fundo grande, a liquidez não é um problema. É um fundo que negocia aí R$ 2 milhões por mês. Volume médio diário de negociação 2,09 milhões. O pequeno investidor ele compra e vende cotas do Core 11 com muita facilidade. Carteira imobiliária. Aqui a gente já começa a entender um pouco mais do fundo. A receita é composta por 4 edifícios comerciais, sendo 61% da receita no imóvel do Rio de Janeiro e 39% praticamente ali da receita no imóvel de São Paulo. Aqui a gente já começa a entender qual é a estratégia. Não é um fundo com 10, 15 imóveis, é um fundo com poucos imóveis, 4 imóveis, bem pouco. E a gente vai ver daqui a pouco que a gente tem muita concentração no imóvel do Rio de Janeiro, que não é um imóvel ruim, tá? Mas um pênalti aí do Core é justamente essa concentração no Rio de Janeiro. Vencimento dos contratos. 30% dos contratos vencem só lá em 2029 ou depois. E a gente tem aqui 14% dos contratos vencendo esse ano e 24% vencendo no ano que vem. Ou seja, aqui é um ponto de atenção. Sempre que você vê um percentual muito grande de contratos vencendo no curto prazo, é um risco. Porque você pode ter a vacância, ou seja, você pode ter a desocupação, a saída do inquilino, em 2 ocasiões. Rescisão antecipada é quando o inquilino pede para sair no meio do contrato. Obviamente ele vai pagar a multa, que pode ser 3 meses, 6 meses, 1 ano de aluguel, enfim, depende do que está firmado em contrato. E você pode ter simplesmente a não renovação do contrato. E nesse caso não há pagamento de multa. E no caso do Core, 14% aí dos contratos tem término em 2025. Esse é um ponto de atenção, a gente precisa ficar mais atento. Se a gente tivesse 60%, 70% dos contratos vencendo lá em 2028, 2029, dava para ficar mais tranquilo. Esse aqui é um baita ponto de atenção. Aqui o gestor fala sobre o que ele chama de absorção de carências. O que é isso? Quando um fundo imobiliário, principalmente o de lajes, quando ele firma um novo contrato de aluguel, normalmente, tá? Não é regra, é concedido carência. Normalmente você dá uma carência ali de 3 meses, em alguns casos pode ser uma carência de 6 meses, em raríssimos casos pode ser uma carência para pagamento de 1 ano. O que é isso? Você firma o contrato de locação, o inquilino ele passa a ocupar de imediato o imóvel, ele arca com as despesas de condomínio e IPTU, mas o fundo imobiliário só vai receber o aluguel ao final da carência. Bruno, por que dá carência? Por que o fundo imobiliário não pode receber o aluguel de imediato? Livre negociação. O gestor está sendo obrigado, com muitas aspas, a conceder carência porque o mercado está difícil, porque a demanda por espaços não está aquecida. A demanda por aquela região onde o Core 11 tem seus imóveis não está tão alta. Então, para não perder o negócio, ele acaba cedendo e dá uma carência ali de 3, 6 meses para o inquilino. Perceba, de imediato, ele já tira uma despesa, que é condomínio IPTU. Ele só vai ter receita depois, mas a despesa ele já tira de imediato. Fundos como o Core 11
usam muito essa estratégia. O JCRE, Fundo Imobiliário de Lajes Corporativas, também usa muito essa estratégia. É justamente para poder conseguir alugar mais rápido, para conseguir reduzir a vacância de forma mais célere. E no caso aqui do fundo da Quineia de escritórios, ele tem aqui vacâncias que terminam em abril e maio de 2025. Tem um pouquinho aqui, né, 16 mil reais, bem pouco, em março, mas em abril, 433 mil reais já entra como receita do fundo. Em maio, entram mais 541 mil reais aqui no caixa do fundo, aumentando a receita. E uma curiosidade, a gente pode pegar esse valor, esses 541.832 reais, e dividir pela quantidade de cotas. Então hoje, o Core 11 tem 9.625.000 cotas. Então se a gente pegar e dividir, a gente vai chegar num valor aí de 5 centavos por cota. Então aqui parece um valor pequeno, mas tem potencial para aumentar a distribuição. Vejam que redução de vacância, novos contratos de locação, leva mais receita para o fundo, consequentemente mais dividendo no bolso de nós, cotistas. O fundo tem 4 imóveis, 3 em São Paulo, 1 no Rio de Janeiro. São esses 4 imóveis aqui. Percebam que o valor de avaliação do imóvel do Rio é muito maior. Só o imóvel do Rio vale 555 milhões de reais. Os outros imóveis, os imóveis de São Paulo, são imóveis menores. 103 milhões de reais, 210 milhões de reais, 90 milhões de reais. Esse Corporate Plaza aqui, ele é até ok, tá? Mas esse Elementa Santos aqui é um imóvel com uma localização bem mais ou menos. O Core, ele está longe de ser um fundo que tem imóveis nas regiões mais demandadas de São Paulo e do Rio, não. Quando a gente olha São Paulo, ele não tem imóveis na região da Faria Lima, Pinheiros, Itaim Bibi, não. Os imóveis dele estão em regiões que a gente chama aí de regiões secundárias. O imóvel do Rio é um imóvel ok, ele fica ali em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro. É um imóvel um pouco mais antigo, mas é numa região onde a vacância é bem baixa, então é um imóvel que tem uma vacância pequena, é um imóvel que me agrada, tá? Quando a gente olha a localização. Aqui, como comentamos no início, a vacância subiu para 11%, é a maior dos últimos 12 meses. A gente precisa ficar muito atento com essa informação. E aqui, o gestor apresenta para a gente um fluxo de caixa. Muita atenção agora, que a gente vai começar a entender por que o dividendo do fundo é tão alto. Algumas linhas de receita. De onde é que sai o dinheiro que a gente recebe no final do mês? Receita de aluguéis. Então a primeira receita é muito óbvia, então são os aluguéis que o fundo recebe. Tem os contratos, os imóveis estão lá, alugados. Todo mês essas empresas que alugam pagam seus aluguéis. O fundo recolhe esse dinheiro e lança aqui na linha de receita do fundo. Aqui, quando a gente olha o último dado, 9.111.000 receita de aluguel. Só que tem uma segunda linha que chama receita financeira, de 3.665.000, ou seja, 1/3 da receita de aluguéis. E não deveria ser assim, né? Ou ao menos normalmente não é. Se o fundo é dono de 4 imóveis, a receita dele tem que vir dos aluguéis. Que receita financeira é essa? E aqui é que a gente vai começar a entender. Eu vou precisar, tá? Eu vou precisar voltar lá no início do fundo. Vou precisar olhar o prospecto para a gente poder entender. E é nesse prospecto, lá na ocasião do IPO, é que a gente vai conseguir descobrir. Esse aqui, ó, é um documento que está no site da Quineia. Para quem tiver curiosidade, basta digitar Core 11 no Google. Vocês vão cair aqui no site da Quineia, site do fundo. Então tem todas as informações aqui. Cota e taxa diária, volume negociado, dividendos. Aqui, ó, olha o gráfico, né? A cota mercado desabando
ali depois de agosto, setembro do ano passado. Dividend yield anualizado, volume negociado, enfim. Quando a gente clica aqui ó, nesse menu, ó, documentos. Então você tem todos os relatórios, você tem aqui ó, o prospecto, que foi divulgado lá em novembro de 2023. E é nesse prospecto que a Quineia mostra essa estrutura aqui. Ó. O objetivo é comprar 865 milhões de reais, que eram os imóveis lá na época do IPO, sendo que no D mais zero, no início, o fundo pagou 368 milhões. E colocou aí ó, duas parcelas, 12 meses para frente, que fez agora, em dezembro de 2024, e no mês 24, que é no final agora de 2025, o fundo ele vai pagar o restante. Ou seja, esse ponto é importante, o gestor lá no IPO captou os recursos, só que ele comprou os imóveis de forma parcelada. Ele não pagou pelos imóveis 100% à vista. Mas nota, ele já recebe a totalidade dos dividendos. Ele não pagou tudo, mas ele recebe o aluguel sobre o todo. É por isso que quando a gente olha o fluxo de caixa, a gente tem essa linha de receita financeira aqui muito alta, porque o fundo tem o valor suficiente para pagar essa parcela aqui de 400 milhões de reais em caixa. E esse caixa, ele está investido no CDI. Ele está rendendo muito alto, porque o CDI está alto. O rendimento é alto, porque o CDI está subindo. A taxa Selic está subindo. Então isso faz com que o resultado do fundo seja um resultado muito maior. Mas não é só isso que explica. O gestor, ele comenta que o fundo tem uma RMG, Renda Mínima Garantida. Como o fundo tem vacância, até que essa vacância seja resolvida, na ocasião da negociação da compra dos imóveis, o gestor negociou com o vendedor dos prédios uma RMG, um valor que fica depositado numa conta especial, que todo mês é tirado um valor específico para poder complementar esse dividendo mais alto. Por isso que o Core 11 consegue distribuir R$ 1,25 por cota. Porque notem, se a gente for olhar só a receita de aluguel, é 95 centavos por cota. É muito menos do que R$ 1,25 que ele distribui. Só que essa renda mínima garantida, ela vem diminuindo. No dado de janeiro, a gente tinha 52 milhões 450 mil. No de dezembro, eu comparei um com o outro. No de dezembro, deixa eu aumentar aqui o zoom, subir, era 56 milhões 250 mil. Então, em janeiro, a gente consumiu 3 milhões e 800. Vai chegar um momento em que essa RMG vai a zero. E isso também está contemplado no prospecto do Core 11. Vejam aqui. Expectativa de retorno líquido do Core. Notem, não é novidade, isso estava escrito no prospecto. No primeiro ano, que foi 2024, R$ 1,25 por mês de dividendo. Segundo ano, que é o ano de 2025, R$ 1,25 todo mês. E no ano 3, que vai começar no início de 2026, o fundo espera pagar 64 centavos por cota. É isso mesmo. Quando ele tiver que pagar a última parcela da compra dos imóveis, que ele vai perder essa receita financeira, obviamente o dividendo vai cair quase a metade. Ou seja, a renda recorrente, a renda que vem do negócio em si do fundo, que é o aluguel das lajes corporativas, vai gerar um resultado de 64, 65 centavos por cota. Mais ou menos, vai depender se a vacância está aumentando, vai depender se a vacância está diminuindo. Ou seja, quem entrou lá no IPO achando que esse R$ 1,25 iria durar para sempre, lê do engano. Não leu com atenção o prospecto. Se tivesse lido com atenção, ia perceber que no ano 3 já é dado que a queda de dividendos iria acontecer. Agora, dito tudo isso, agora que a gente já sabe na minúcia como é que funciona o Core 11, o preço atual, caramba, R$ 72,85. Vamos imaginar que a gente já está lá no final do ano. Vamos imaginar que no próximo mês
hipoteticamente, o fundo distribua 64 centavos de dividendo, e aí sim a gente sabe que é um dividendo mais estável, porque é um dividendo ali que vem exatamente da operação. Vamos calcular quanto que seria aí esse dividend yield, de fato, um dividend yield real. E para isso, eu vou recorrer novamente aqui ao iPad. Vamos fazer essa conta aqui juntos, tá? Vamos lá. Dividendo recorrente. Dividendo que vem justamente da operação. Vou chamar de dividendo recorrente. 64 centavos. 12 meses de dividendo. Fazendo as contas aqui, a gente chega num dividendo anual de R$ 7,68. Calculando o dividend yield, a gente vai pegar o 7,68 e vai dividir pela cota no momento que eu gravo o vídeo, R$ 72,85. Fazendo as contas, você pode fazer as contas aí junto comigo, eu chego em um dividend yield de 10,54% ao ano. Opa! É um dividendo muito mais próximo dos seus pares. JCRE, HGRE, PVBI. Se o Core pagar 64 centavos, o dividendo recorrente dele não é nada extraordinário. É muito parecido com os seus pares. O ponto é, o fundo vai pagar aí pelo menos mais 12 meses, R$ 1,25, que é um dividendo muito alto. A gente precisa levar em consideração, deixa eu pôr aqui novamente a lousa para a gente brincar e fazer conta de novo. Ele vai continuar pagando R$ 1,25. Isso aqui não é exato, tá, turma? Pelas contas de hoje, até o fim de 2025. Então, por 12 meses, ele vai ficar pagando essa diferença aqui. 1,25 menos 0,64, que é o recorrente dele. Eu já fiz as contas aqui, essa diferença é de 0,61 centavos por mês, que você estaria ganhando a mais se você escolhesse o Core e não escolhesse os demais. Multiplicando isso por 12, a gente chega no valor de R$ 7,32. Subtraindo isso aqui do preço de R$ 72,85, que é o preço de hoje, é como se você estivesse pagando pelo Core R$ 65,53. É aquele tipo de conta que é uma barganha, dados os riscos? Na minha opinião, não. Vimos ali que o fundo tem aquele pênalti da vacância que está subindo, tem os imóveis de São Paulo que são bem questionáveis. Se a gente tiver uma desaceleração da economia, a demanda para os escritórios naturalmente vai ser menor. Então essa vacância aqui está em 11%, pode ficar maior, 15%, por exemplo. E isso faria com que a renda fosse até menor do que os 64 centavos. O setor de lajes corporativas é um setor muito difícil, tá? Por conta dos custos envolvidos e por conta do próprio crescimento econômico, a dinâmica de crescimento que não engrena. Quando esse dividendo cair, muito investidor, infelizmente, vai ser surpreendido. Então a gente pode ter aí um novo evento de venda com investidores sendo surpreendidos com esse dividendo que vai desabar, que a gente já sabe aqui que era algo mais do que esperado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou? Deixa um like, se inscreva no canal. Isso é muito importante para poder o canal crescer e a gente atingir um número cada vez maior de investidores. Coloque aqui nos comentários se você investe no Core 11, se na época do IPO você recebeu essa oferta, recebeu algum tipo de recomendação para participar. Coloque aqui nos comentários para a gente poder interagir. Tento responder a maioria dos comentários, felizmente são muitos, então eu não consigo responder, mas vocês podem ter certeza que eu leio tudo. Obrigado, turma. Até o próximo vídeo.